O que é destaque nesta edição? Desfiles do carnaval serão realizados de 20 a 22 de fevereiro no Sambódromo. O Carnaboi voltará ao calendário oficial este ano no dia 24 com homenagem a Arlindo Júnior. FVS diz que 18 já morreram no Amazonas de síndrome respiratória aguda grave, 128 casos são registrados. Bolsonaro culpa governadores pelo aumento dos combustíveis e anuncia projeto de lei para unificar o ICMS cobrado pelos estados. Governo vai trazer brasileiros da China e colocá-los em quarentena. Com 362 mortos e mais de 17 mil infectados, coronavírus segue avançando na China. Coronavírus derruba bolsas na reabertura do mercado nesta segunda-feira. A escalada do terror. Final de semana violento em Manaus. Garota de programa encontrada morta na colônia japonesa era amiga da também assassinada Barbie do tráfico. Crivado de balas, corpo de homem encontrado no distrito industrial. Na comunidade São Sebastião, em Iranduba, feirante envolvido com drogas foi executado. Morador de rua morre com pedrada na cabeça no bairro de São Francisco. 2 homens morrem após trocarem tiros com a polícia no bairro da Betânia. Outros 2 homens foram mortos a golpes de faca nos bairros de Flores e Aleixo. Após cobrar dívida, industriário executado com 6 tiros de pistola na cabeça no bairro do Japim. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. Tem chuva acumulada e o Climatempo diz que pode chover hoje 15 milímetros com probabilidade de 90%. A temperatura aqui é de 25 graus, terá máxima de 32 graus Celsius. A umidade do ar está em 82%. Os ventos estão calmos com 6 quilômetros hora de velocidade. É segunda-feira, 3 de fevereiro. 34º dia do ano e faltam 332 para terminar 2020. Dia dos Santos Braz e Oscar. Também é o dia da navegação no Rio São Francisco. O Aeroporto Internacional Brigadeiro Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagens. Fatos marcantes da história. 1488, Bartolomeu Dias, de Portugal, desembarca na Baía de Mosel após dobrar o Cabo da Boa Esperança, tornando-se o primeiro europeu conhecido a navegar para além do extremo sul da África. 1876, assinatura do Tratado de Paz que pôs fim à guerra entre Argentina e Paraguai. 1966, Luna 9 da União Soviética se torna a primeira nave espacial a fazer um pouso suave na Lua e a primeira a tirar fotos de sua superfície. Em 1994, o lançamento do ônibus espacial Discovery com um astronauta russo a bordo, Sergei Kirkalev, o primeiro em um veículo espacial americano. 1995, a astronauta Eileen Collins torna-se a primeira mulher a pilotar um ônibus espacial na missão STF-63. 5 horas e 54 minutos em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o sonoplasta Hernandes Sampaio e bom dia ao repórter Alberto Peregrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia PC, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Peregrini, tivemos aí um final de semana de muita violência na cidade. Estou recebendo informação aqui também de que um homem foi morto em Itacoatiara com 6 tiros, Peregrini. No interior também a violência campeia. Pois é, Paulo, no interior também não é diferente. Em Parintins também tivemos mortes, também no município de Lábrea, o interior, agora também com essa tua informação chegando de Itacoatiara, Paulo, quer dizer que o negócio não tá fácil não, muitas mortes aí no final de semana, muita gente aí que perdeu a vida, infelizmente. E para aumentar a nossa conta, Paulo Guerra, o outro corpo foi encontrado no distrito, já ali na área do distrito 2, ali na rua Palmeira do Miriti, Paulo Guerra. Então nós temos mais uma novidade, infelizmente uma novidade aí triste, mais um homem não identificado, mais um cadáver encontrado, e esse também estava, Paulo Guerra, com aquelas mesmas características, ou seja, com o corpo crivado de balas. Outro já havia sido encontrado, então foram 2, não é, Peregrini? Então foram 2, Paulo Guerra, duas mortes no distrito, a área da zona leste da cidade, e a proximidade do bairro Nova Vitória, viu, Paulo Guerra? Próximo a uma invasão, uma grande invasão que tem naquela área ali, aquela invasão que emenda com todos os caras que vêm lá da zona norte, veio parar para a zona leste, e essa também ali na área do distrito 2, com mais um corpo encontrado a noite passada. Na comunidade São Sebastião, lá em Iranduba, me informava ainda há pouco o J. Rai, um feirante envolvido com drogas foi executado também, Peregrini. Mais violência também.
mais violência, Paulo. Como você bem colocou agora aí, mais uma vez devido ao tráfico de drogas, Paulo. Não é exagero quando a gente fala que aproximadamente 90% dos crimes ocorridos na cidade tem a ver diretamente com o tráfico de drogas. Um morador de rua foi morto com uma pedrada na cabeça, Pellegrini, lá no bairro de São Francisco. E um outro morador de rua pode ter sido o autor do crime. As informações dão conta de que os dois tinham uma rixa, né? Os dois moradores de rua, e ontem, aliás, na hora da morte, um já estava praticamente dormindo, estava por lá cochilando, quando foi atingido com várias pedradas na cabeça. Aliás, são golpes de pedra, né? O homem pegou uma pedra, aproveitou que o outro estava deitado e começou a sentar-lhe as pedradas na cabeça do outro. 2 homens morreram ao trocarem tiros com a polícia no bairro da Betânia. Traficantes, não, Pellegrini? Traficantes, Paulo, traficantes que a polícia já estava passando pelo local, fazendo o policiamento de rotina. Quando a população disse onde tinha lá os traficantes, a polícia foi até o local e lá foi recebida a bala. E lá foi recebida a tiro. Os policiais, os profissionais da Força Tática revidaram para não morrerem e os 2 bandidos acabaram feridos. Ainda foram levados, Paulo Guerra e ouvintes da Difusora, para o pronto-socorro 28 de agosto. Chegando lá, foram atendidos, mas já não havia muito o que fazer. 2 homens foram mortos também a golpes de faca nos bairros de Flores e no Aleixo. É a faca também, né, Pellegrini? É a faca, Paulo, também sendo usada como arma, né? E as duas ocasiões aí foram acertos de contas, né? Os homens morreram aí com várias facadas espalhadas pelo corpo. Aí, friamente, esses assassinos enfiaram aí 5 facadas em um, 4 facadas em outro, Paulo, numa atitude aí extremamente violenta. Pellegrini, um rapaz que um industriário, estava conversando, bebendo alguma coisa com a família no bairro do Japim. Ele parece que havia cobrado uma dívida através das redes sociais, através da internet de alguém. Esse alguém, presumivelmente, foi atrás dele e o matou com 6 tiros de pistola na cabeça. O cara era bom de tiro, Pellegrini. Ele era um pistoleiro, não? Era um pistoleiro, Paulo, que chegou num carro misterioso e assassinou, né, o industriário Maurício Marques de Almeida, de 28 anos de idade. Ele foi cruelmente, covardemente assassinado a tiros, Paulo, na hora que estava lá com o bar, com a família dele. Isso aconteceu lá na Rua do Comércio, no bairro do Japim. A polícia posteriormente foi liberada e as pessoas falam, Paulo, que essa dívida somava aí R$2.000 de um suposto amigo dele que estava envolvido com crime e principalmente com o tráfico de drogas. Pois é, Pellegrini, é lamentável que o tráfico de drogas tenha levado tanta gente à morte. E temos aqui o primeiro nome do homem que foi morto lá na comunidade de São Sebastião. O primeiro nome dele é Jonas, está identificado apenas como Jonas, Pellegrini. Lá no município de Iranduba, né, Paulo? Isso. Pois é, que foi morto lá também, mas o Instituto Médico Legal já fez a remoção do corpo, inclusive, Paulo Guerra teve que atravessar a ponte para ir buscar mais uma vítima da violência. Pellegrini, transporte coletivo da cidade funcionando sem a normalidade. Sem a normalidade, Paulo, e essa semana nós teremos aí uma movimentação muito maior em relação ao transporte coletivo. Os terminais vão receber aí uma carga, podemos dizer até dobrada, que as aulas irão começar durante essa semana, né, Paulo? Algumas escolas já começaram, como o Colégio da Polícia Militar, que tem aquela semana 0 para os alunos novatos, mas a situação maior mesmo de volta às aulas deverá ocorrer na próxima quinta-feira, e com isso os terminais deverão receber aí um número bem maior de usuários, bem como os ônibus deverão, né, Paulo, trafegar mais lotados ainda. Pellegrini, no último sábado à noite, a Catedral Metropolitana de Manaus, Nossa Senhora da Conceição, esteve superlotada para assistir à posse do novo arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner. E o homem é forte, Pellegrini. Ontem já estava aqui bem cedinho e participou aqui do Jornal da Manhã, foi entrevistado por mim, veio com o Monsenhor Edmilson Tadeu Canavarros e inclusive fez uma oração aqui final, logo após a homilia de Monsenhor Edmilson. Seja bem-vindo, né, Paulo? Seja bem-vindo e tenha uma boa gestão, que seja muito feliz aqui conosco. Dom Leonardo, que chega aí com todo o gás, né, Paulo Guerra, e que assim seja sempre, que ele venha aí a levar, né, a palavra, as paróquias, reunir com os padres, que realmente só através da igreja e também de um bom trabalho da polícia é que nós vamos diminuir essa criminalidade, Paulo. Pellegrini, temos aqui uma queixa contra a concessionária de energia elétrica.
Quando das blitz que são realizadas, das fiscalizações que são realizadas para detectar ligações clandestinas, algumas pessoas estão reclamando de alguma truculência por parte dos funcionários que chegam invadindo as casas. A história não é bem assim. Você tem que bater a porta da casa e chamar o proprietário, o responsável. Você pode autuar, pode até mandar prender. Agora, invadir casa não. É uma reclamação, é uma denúncia que é feita, certo? É uma denúncia. E a companhia, a concessionária de energia elétrica, deve atentar para esse problema, porque uma coisa é fiscalizar, uma coisa é detectar, e tá certo. Ninguém tem direito de estar roubando energia elétrica, mas também não pode chegar invadindo a casa dos outros. É verdade, Paulo Guerra, é verdade, né? E a empresa precisa, né, fiscalizar, precisa ver a ação desses funcionários que andam fazendo esse tipo de coisa, já que as pessoas fazem essas denúncias para nós, que na grande maioria das vezes é procedente, Paulo, e tem que se tomar providência, enfim. E eu tenho certeza que não é uma recomendação da empresa, que quando você vai na empresa, na concessionária de energia, você é muito bem atendido. Sem dúvida alguma, Peregrino, mudou muito. O atendimento é excelente. É excelente, mudou muito, né? Então a gente sabe que isso aí não é um procedimento da empresa, por parte de alguns funcionários que estão usando dessa truculência e dessa truculência. Com certeza a empresa deverá fiscalizar. Peregrino, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações, sem antes interagirmos com nossos ouvintes, Paulo, como é bom a gente passar na rua, como é bom a gente parar nos pontos para pegar alguma informação, alguma coisa, e ver as pessoas chegando à nossa unidade externa, mandando aquele abraço para você, para Eduardo, dizer que ouve sempre o nosso noticioso. Muito obrigado pela audiência. Temos o Capitão Rossi, da Polícia Militar, que ele é do CMPM4, grande trabalho faz no CMPM4 do Grande Vitória. O Capitão Rossi é um exemplo na Polícia Militar e principalmente é muito querido no Colégio da Polícia Militar, na Unidade 4. Dona Regina, Francisco José é um garoto, Paulo Guerra, o seu pai Chico, e a Ana Gomes, que fez aniversário, 29 anos fez nesse final de semana, lá do município de Iranduba. Seu marido Júnior, um apaixonado, foi quem fez o lembrete. Local. 2.050 turistas, entre tripulantes e passageiros, sendo a grande maioria de norte-americanos, desembarcaram em Manaus neste domingo a bordo do navio de cruzeiro MS Marina, que navega pelos rios do Amazonas pela primeira vez. Em menos de 48 horas, a capital recebeu quase 5.000 turistas em apenas 2 navios da atual temporada 2019-2020. O Cine Manaus seleciona a partir das 8 horas desta segunda-feira candidatos para 37 vagas de emprego. As oportunidades estão distribuídas nos postos da Avenida Constantino Nery, do bairro de São Geraldo, e do Shopping Felipe Down, na Avenida Camapuã, bairro Jorge Teixeira. A Marinha do Brasil oferece 66 vagas de nível superior para os concursos Corpo de Saúde da Marinha, quadro de médicos, Corpo de Engenheiros, Corpo de Saúde da Marinha, quadro de cirurgião dentista, e para o Corpo de Saúde, quadro de apoio à saúde. Podem se inscrever pessoas de ambos os sexos com idade entre 18 e 36 anos no dia 1º de janeiro de 2021. As inscrições serão aceitas entre os dias 9 e 23 de março e a taxa de inscrição será de R$126. Durante o curso de formação de oficiais, ocuparão o posto de guarda-marinha com rendimentos de R$9.070,60, sendo 7.315 de soldo militar, 1.389,95 de adicional militar e 365,75 relativos ao adicional de compensação por disponibilidade militar. Após essa fase, os rendimentos brutos chegam a cerca de R$11.000. As inscrições podem ser feitas nesse sítio: www.ingressnamarinha.mar.mil.br. A Agência de Fomento do Estado do Amazonas promove nesta segunda-feira o primeiro dia de palestras para interessados na linha Microcrédito, que oferece financiamentos com valor de até R$21 mil. Na ocasião, a agência também lança o calendário de ações itinerantes para o interior. A palestra para os interessados é a primeira etapa para o acesso à linha Microcrédito, que atende empreendedores autônomos, comerciantes, artesãos, costureiras, taxistas, motoristas de aplicativo e microempreendedores individuais, dentre outros profissionais. O orçamento da agência para este ano é na ordem de R$95 milhões,
para todos os programas em todo o estado. Conforme o boletim médico divulgado ontem, o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, recebeu alta hospitalar do procedimento cirúrgico para a prótese total do joelho direito realizado na última sexta-feira e está apto a exercer suas atividades funcionais, inclusive já despachando normalmente. Após firmar parceria com a HCM de São José do Rio Preto, o governo do Amazonas encaminha a primeira cardiopata para cirurgia em São Paulo. O pequeno Irã Lucas, de 1 ano e 5 meses de idade, será o primeiro paciente amazonense com cardiopatia congênita a ser encaminhado para cirurgia no Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, após parceria firmada pelo governo do Amazonas. A unidade já tratou mais de 4.000 crianças cardiopatas de todo o Brasil, incluindo de estados da região norte, como Tocantins e Rondônia. A iniciativa do governo do Amazonas tem o propósito de reduzir o tempo de espera na fila do Hospital Universitário Francisca Mendes, na zona norte de Manaus, e vai permitir que o Hospital Paulista opere crianças amazonenses por meio do tratamento fora de domicílio TFD. Com a liberação da equipe médica do Francisca Mendes, Irã e a mãe dele, Mairuce Alencar de Souza, embarcaram para São Paulo na madrugada de hoje. A primeira consulta no HCM de São José do Rio Preto está marcada para a próxima quarta-feira. A família do pequeno Irã mora no ramal do Pau Rosa, na BR-174, Manaus Boa Vista, e estava hospedada em Manaus, na casa de uma irmã de Mairuce, desde que recebeu a notícia de que a cirurgia seria feita fora do estado. O tratamento fora de domicílio TFD conta com apoio da Secretaria de Estado de Saúde, Suzan, que mobilizou a equipe chefiada pela assistente social Maria Mazarello para atender as famílias que viajarão por meio da parceria com o Hospital da Criança de São José do Rio Preto. Irã Lucas foi diagnosticado ainda na maternidade com uma cardiopatia congênita conhecida como comunicação interventricular ou sopro no coração, que consiste numa abertura da parede que separa os ventrículos direito e esquerdo. A maioria dessas más formações se fecha com o tempo, mas muitas precisam de cirurgia corretiva, como no caso do filho de Mairuce. A liberação de Irã Lucas para cirurgia no Hospital de São José do Rio Preto foi precedida por uma bateria de exames e avaliações feitas no Hospital Francisca Mendes, em Manaus. Segundo o diretor clínico da unidade amazonense, Mariano Terrazas, um tratamento fora de domicílio desse tipo deve durar de 15 a 30 dias. De acordo com o secretário estadual de saúde, Rodrigo Tobias, a realização de cirurgia por TFD não foi a única medida tomada pelo governador Wilson Lima para reduzir o tempo de espera de quem está na fila da cirurgia cardíaca. O governo iniciou ainda no ano passado um plano de reestruturação do Hospital Francisca Mendes. O hospital realizou 52 cirurgias cardíacas em janeiro deste ano, um aumento de 67% em comparação com janeiro do ano passado, quando 31 cirurgias foram realizadas. Após o conserto das 2 máquinas de hemodinâmica, 202 procedimentos também foram realizados no mês de janeiro, entre cateterismo, colocação de marca-passo, angiografia, arteriografia e outros. De imediato foram investidos R$1 milhão para instalar 6 monitores multiparamétricos, 4 ventiladores pulmonares adultos e 130 acessórios de equipamentos. O reforço vai possibilitar a ampliação de 7 leitos, sendo 3 infantis, além de aumentar o número de cirurgias cardíacas adultas e pediátricas de 15 para 25 por semana. 6h13 em Manaus. Entre novembro de 2019 e janeiro de 2020, 18 pessoas morreram no Amazonas em decorrência de vírus e síndromes respiratórias, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Além dos óbitos, outros 129 casos de síndrome respiratória aguda grave também foram registrados. De acordo com o boletim epidemiológico, entre os 129 casos notificados pela FVS durante o período, 13 foram identificados como influenza B, 11 casos provocados por adenovírus, 4 por vírus sincial respiratório,
2 por metapneumovírus e 1 para parainfluenza. O boletim informou ainda que no total 18 óbitos por síndrome respiratória aguda grave foram registrados a partir de novembro. Este ano o Carnaval do Amazonas 2020 terá como tema explosão de alegria e cultura popular e contará com o desfile das escolas de samba no Sambódromo. Concurso de fantasias e máscaras no Teatro Amazonas, exposição sobre antigos carnavais no Palacete Provincial e com o Carnaboi que volta ao calendário oficial. A programação foi divulgada neste domingo pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. O desfile das escolas de samba de Manaus será realizado de 20 a 22 de fevereiro no Sambódromo. Na primeira noite, dia 20, a partir das 21 horas, se apresentarão as escolas do Grupo de Acesso B, Gavião do Parque, Unidos da Cofasa, Império dos Meninos Levados, Império do Mauá, Mocidade Independente da Raiz, Mocidade Independente de Pixuna, Leões do Barão de Açu e Legião de Bambas. Na sexta-feira, dia 21, será a vez das agremiações do Grupo de Acesso a defenderem seus temas e cores também a partir das 21 horas. São elas o Império do Havaí, Sem Compromisso, Acadêmicos da Cidade Alta, Unidos da Cidade Nova, Tradição Leste, Beija-Flor do Norte, Presidente Vargas, Vila da Barra, Balaco Blanco e Dragões do Império. As escolas de samba do Grupo Especial desfilarão no sábado, dia 22, a partir das 20 horas. Descem a Avenida do Samba pela Ordem Primos da Ilha, Unidos do Alvorada, Andanças de Ciganos, Reino Unido da Liberdade, A Grande Família, Mocidade Independente de Aparecida, Vitória Régia e Mocidade Independente do Coroado. As campeãs do Carnaval do Amazonas 2020 serão conhecidas no dia 24 de fevereiro. A apuração também acontecerá no Sambódromo. Um dos destaques da temporada de folia, o Carnaboi chega à 20ª edição, prestando homenagem a Arlindo Júnior, ícone do boi bumbá, falecido em dezembro passado. O evento acontecerá no dia 24 de fevereiro, segunda-feira gorda de Carnaval, em um novo formato. Os artistas se apresentarão num palco 360 graus montado na ferradura do Sambódromo. Mais de 30 atrações se apresentarão no evento, entre elas itens oficiais do Caprichoso e Garantido e os bois de Manaus, Brilhante, Corre-Campo e Garanhão. O tradicional concurso de fantasias e máscaras será destaque no Teatro Amazonas em datas diferentes para cada modalidade. Fantasias infantil no dia 16 de fevereiro, fantasias adulto e melhor máscara no dia 23 de fevereiro. Polícia. Os acontecimentos do final de semana, as mais recentes notícias da noite, madrugada, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Vamos começar com as notícias de pronto-socorro. Rapaz, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, pronto-socorro 28 de agosto agitou no final de semana. 1, 2, 3, 4 pessoas deram entrada, vítima de arma de fogo, receberam os bombons da morte e deram entrada no pronto-socorro 28 de agosto, mais pra lá do que pra cá, entre a vida e a morte. Só que os anjos da vida agiram rapidamente e salvaram a vida dessas pessoas. Outras 2 pessoas que deram entrada, vítima de tiro, foram bandidos que trocaram tiros com a polícia. Esses não tiveram a mesma sorte e partiram dessa para pior. Daqui a poucos detalhes. Pronto, socorro, João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, 2 pessoas deram entrada vítima de arma de fogo, 1 pessoa deu entrada em estado grave, vítima de pauladas. Um homem deu entrada vítima de atropelamento ocorrido, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, no bairro Tancredo Neves. Ele também deu entrada entre a vida e a morte e continua no bico do urubu. Vai e não vai, tá mais pra lá do que pra cá. Ele está aos cuidados dos anjos da vida, os médicos, os enfermeiros e os técnicos de enfermagem do pronto-socorro João Lúcio. Pronto, socorro, Platão Araújo.
2 pessoas deram entrada vítima de arma de fogo, levaram bombons da morte pelo corpo. Um deu entrada vindo do bairro do Jorge Teixeira, o outro, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, também levou bala, também na área da zona norte da cidade. E as informações dão conta, Paulo Guerra, que além desses baleados, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, levou um golpe de barra de ferro na cabeça. E acredite, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, foi devido a um triângulo amoroso. Era um homem que estava metido com mulher casada e acabou levando a pior. Levou um pedaço, um golpe de pedaço de cano de ferro na cabeça. As informações dão conta de que esse homem estava se amancebando com a mulher alheia. Há quem diga também que o coroa ou paquerador do carro importado continua agindo na cidade. Ele gosta sempre, na segunda-feira, de usar camisa branca com o cabelo do peito aparecendo. Não fecha a camisa, tudo gatão. Bota pra fora para mostrar o cordão de ouro e o peito cabeludo, e assim ele consegue desencaminhar senhoras virtuosas do caminho da fidelidade. E mais, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, foi de uma briga ocorrida em um bar localizado na Cidade de Deus. Os homens se desentenderam e acabaram indo para a briga, foram para vias de fato, e um deu-lhe uma cadeirada na cabeça do outro, que teve que dar entrada com a cabeça rachada no pronto-socorro Platão Araújo. Aliás, agora no Platão Araújo, desde cedo, já está por lá, à procura de clientes. Ele está trabalhando, o vendedor de banho de Umbanda, que sempre está aí, vendendo seus banhos lá na frente do Platão Araújo. O mais vendido na segunda-feira é o Abre Caminho. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, eu tenho aqui um frasco de Abre Caminho para o Hamilton Cabral. As informações dão conta, ele botou lá as coisas. Tem um colega lá na difusora teu que está precisando desse banho, e eu vou levar para o Hamilton teu banho de Abre Caminho. Tem amanhã também um especial para o Itamar Jardina. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã de polícia. A Rocan mais uma vez nas ruas da cidade. Um adolescente foi apreendido, suspeito de estar aí cometendo assaltos. Com ele, a polícia encontrou uma grande quantidade em droga, de cocaína e pasta base de cocaína. E um revólver calibre 38 foi apreendido. Esse revólver, com certeza, seria usado aí contra inocentes, seria usado para fazer arrastão, para cometer assaltos, mas a Rocan chegou junto mais uma vez. A Rocan, que tem um comando do Major Werner, fazendo grande trabalho. E o WhatsApp da Rocan, você quer o zap da Rocan? Então anote, com esse número você vai poder acionar a Rocan 24 horas por dia, e a Rocan vai na sua rua, vai no seu bairro, vai logo lá na onde você denunciou, na fonte realmente, contra tráfico de drogas e qualquer tipo de crime. Atenção para o zap da Rocan, 99280 7574, 99280 7574 é o zap da Rocan. Tem uma equipe já pronta para atender as pessoas que fazem aí as suas denúncias e não precisa se identificar. Adriana Almeida de Oliveira, 25 anos. Cleomilson de Souza Oliveira, de 27. Gideão Gomes de Neves, de 20 anos, foram presos, e um adolescente de 15 anos apreendido. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, eles estavam na Alameda Costa Ferreira, no bairro do Coroado. De acordo com a polícia, de acordo com a equipe policial, eles estavam chegando de um posto de combustível quando viram os jovens oferecendo celulares no local. Os celulares eram roubados com o grupo. A polícia prendeu aí vários celulares, e o detalhe, o carro que eles estavam usando também com restrição de roubo, e a polícia chegou junto e prendeu esses bandidos, ladrões de celulares,
desgraçados que ficam aí, às vezes até matam para roubar, para roubar só um celular e acabam muitas das vezes matando as pessoas. A polícia tirou aí 4 desses bandidos que estavam aprontando nas ruas da cidade. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção! E atenção! Morte no bairro de São Francisco. O homem até o presente momento não identificado foi barbaramente assassinado a pedradas. Esse sim, ele não era Maria Madalena e nem tinha Jesus lá no momento para lhe socorrer, para lhe livrar das pedradas, para lhe livrar-lhe da morte. Ele foi barbaramente assassinado a pedradas. A pedradas ele foi morto. As informações dão conta de que um desafeto dele, outro morador de rua, que morreu era morador de rua também. Aí ele acabou aí com desentendimentos, um acabou matando o outro na pedrada. Isso aconteceu, repito, lá no bairro de São Francisco. Até pedra é usada como arma de vingança na área do bairro, no perigoso bairro de São Francisco. Um homem sem identidade, ainda confirmada, foi barbaramente assassinado a facadas. O corpo da vítima foi encontrado em um terreno no bairro de Flores e até o presente momento não foi identificado. O carro-tomba do Instituto Médico Legal foi até o local para fazer a remoção do corpo, bem como a Polícia Técnica Científica e a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros estiveram com suas equipes agindo, trabalhando no caso. Um crime que chamou atenção e repercutiu muito nas redes sociais. Uma jovem de 20 anos de idade, conhecida como Beatriz Lacerda, garota de programa, amiga daquela Barbie, né, que também foi assassinada a tiros. Essa jovem foi morta ali na área da colônia japonesa. Foram 7 tiros na cabeça da vítima. Chamava muita atenção pela beleza da jovem, uma jovem com suas medidas perfeitas, uma jovem com toda a vida pela frente e que foi barbaramente assassinada. As informações dão conta de que, infelizmente, ela já tinha relacionamento com o crime, principalmente com o tráfico de drogas. Olha a faca, olha a morte! Ainda não identificado, o cadáver de um homem foi encontrado no bairro do Aleixo. Ele estava, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vestindo apenas uma bermuda amarela. Quando foi assassinado, o corpo foi encontrado por populares no bairro do Aleixo. Ele conheceu a morte na ponta de uma faca e ainda não se sabe quem foi que desferiu os golpes. Morte no bairro do Japim. Lamentável. A morte de um jovem de apenas 28 anos de idade, Maurício de Almeida, industriário, trabalhador, sem passagens pela polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, as informações dão conta de que ele fez uma cobrança de uma dívida pela internet na quantia de R$2.000. E por isso teria sido assassinado pelo caloteiro assassino. O caloteiro assassino agiu e acabou matando um jovem que era trabalhador, não tinha passagem pela polícia. Ele estava em um bar juntamente com amigos e familiares no momento em que foi assassinado. O pistoleiro não errou sequer um tiro, acertou os 4 tiros na cabeça da vítima, que acabou morrendo na hora. A vítima, repito, tinha apenas 28 anos de idade e era gente de bem, não tinha passagens pela polícia.
Dois bandidos passaram dessa para pior. E tudo aconteceu assim. Bairro da Betânia. A polícia foi acionada para o local. A força tática esteve no local. Daí, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, os bandidos que estavam armados, cometendo assaltos, pronto para matar as pessoas, estavam agindo no bairro. A polícia foi acionada e logo chegou ao local. Os dois bandidos armados atiraram para matar os policiais. Atiraram diretamente na polícia. A polícia, para responder à covarde ação dos bandidos, teve que revidar a bala. Os dois bandidos foram atingidos e levados ao pronto-socorro 28 de agosto. Os ferimentos eram graves. E logo ao darem entrada naquela unidade de saúde, os dois não resistiram aos ferimentos e morreram. Partiram dessa para pior. Foram atirar na polícia, rapaz. Estavam querendo morrer, estavam querendo passar dessa para pior. E assim aconteceu. A polícia revidou e acertou. Os dois partiram dessa para pior. No Distrito Industrial, nas proximidades da refinaria, na noite de ontem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem foi encontrado crivado de balas, com muita bala pelo corpo. Até o presente momento, a polícia está investigando o caso. Não foi identificado ainda o crime, não foi identificado ainda o criminoso, melhor dizendo. Esse crime aconteceu nas proximidades da refinaria. E um outro crime, um outro assassinato no distrito, dessa vez no Distrito 2, na rua Palmeira do Miriti. O outro disse aí, desinformado, é na Rua do Quixito. Não existe Rua do Quixito. O que existe é a Rua Palmeira do Miriti, lá no bairro do Distrito Industrial 2. Nessa rua, na Palmeira do Miriti, não é de hoje que corpos são desovados nessa área. E com esse também não foi diferente. Ele foi encontrado sem vida, ele foi morto, ele foi assassinado a tiros. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada e de um resumo no final de semana na cidade. Final de semana de um passarinho da morte. O passarinho da morte mais uma vez cantou e sobrevoou a cidade. O passarinho da morte trabalhou recordemente no mês passado. Mais de 100 mortes, mais de 100 vezes o passarinho cantou no mês passado. E no mês de fevereiro já começou agitado com sobrevoos rasantes do perigoso passarinho da morte. E o motor da morte, o motor da desgraça também já vai daqui a pouco sair rumo ao cemitério Tarumã com 7 cadáveres que foram vítimas aí da violência no final de semana. É contigo, poderoso Paulo Guerra. Esportes. Placar dos jogos de ontem pelos campeonatos estaduais. Campeonato Amazonense. Faixa 2, Nacional 0. Manaus 2, Princesa 1. Campeonato Paraense. Paragominas 1, Águia 0. Bragantino 0, Carajás também 0. Castanhal 3, Paysandu 2. Campeonato Carioca. Botafogo 1, Vasco 0. Campeonato Mineiro. Caldense 2, Vila Nova 0. Atlético 1, Tombense também 1. Tupinambá 2, Cruzeiro 4. No Campeonato Goiano, Goiás 1, Vila Nova também 1. Campeonato Pernambucano. Santa Cruz 1, Vitória 0. Campeonato Gaúcho. Caxias 1, Brasil de Pelotas
Pelotas 0. São José 2, Aimoré 0. Novo Hamburgo 0, São Luís também 0. Campeonato Paranaense. Londrina 2, Curitiba 3. Atlético 1, Paraná também 1. Campeonato Catarinense. Com muita briga, Figueirense 0, Avaí 2. Chapecoense 0, Brusque 1. Campeonato Paulista. Água Santa 1, Ituano também 1. Corinthians 2, Santos 0. Bragantino 2, Palmeiras 1. Guarani 2, Santo André 1. Últimas notícias. O Comitê de Política Monetária do Banco Central realiza hoje, amanhã, terça e quarta-feira, a primeira reunião de 2020 para definir a taxa básica de juros da economia, a Selic, atualmente em 4,5% ao ano. Existe a possibilidade de uma nova redução em 0,25 ponto percentual da Selic para 4,25% ao ano. Internado em São Paulo, o famoso locutor de rodeios Asa Branca está em estado crítico e sedado e informou neste domingo um comunicado publicado pela família e amigos dele na página oficial do apresentador nas redes sociais. Walter Rui dos Santos, o Asa Branca, tem 57 anos e foi diagnosticado com câncer na boca em 2017. Ele também é portador do vírus HIV, doença descoberta em 2007. Desde 25 de janeiro está no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, na zona oeste da capital. Quase metade dos usuários da Cracolândia em São Paulo compra droga com dinheiro de roubos, aponta a pesquisa, e essa grana chega a 10 milhões de reais. Unidade de Pesquisas de Álcool e Drogas da Universidade Federal de São Paulo mapeou o perfil dos frequentadores em 2016, 2017 e 2019. Dados foram divulgados nesta segunda-feira. Procon notifica Gol por tirar menina de 2 anos de dentro de avião. A empresa impediu família de embarcar em Aracaju por suspeita de doença contagiosa. O governo federal registrou no Diário Oficial da União que caberá ao ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, levar ao Congresso Nacional a mensagem do presidente Jair Bolsonaro na abertura do ano legislativo. O despacho publicado em edição extra deste domingo ocorre após uma semana em que Onyx viu suas responsabilidades como ministro diminuírem na Casa Civil e se tornou alvo de especulações em torno de uma eventual demissão descartada no último sábado. O Supremo Tribunal Federal inicia nesta segunda-feira o ano judiciário de 2020 e terá ao longo do primeiro semestre pelo menos 40 sessões de julgamento em plenário. Entre os processos incluídos na pauta estão ações ligadas à tabela do frete de caminhoneiros e à revisão da delação premiada do empresário Wesley Batista. Com o início dos trabalhos legislativos nesta segunda-feira, Câmara e Senado começam 2020 com 27 medidas provisórias para análise. Desse total, 10 já trancam a pauta de votações e até o final de fevereiro, outras 5 vão aumentar essa fila. Bolsonaro anuncia projeto para mudar cobrança de ICMS sobre combustíveis. O projeto de lei que vai enviar ao Congresso quer unificar o valor recolhido pelos estados, ou seja, um valor fixo por litro. O presidente culpou os chefes dos executivos estaduais pelo fato de os valores não baixarem nas bombas, apesar das medidas de alívio tomadas pelo governo federal. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emerge do processo de 4 meses de impeachment com poucos sinais de danos em sua imagem política, mesmo que a maioria dos eleitores acredite que ele cometeu os atos pelos quais os democratas da Câmara dos Representantes os acusaram, mostra uma pesquisa do Wall Street Journal e o NBC News. Para 46% dos eleitores, o Senado deveria retirar Trump do posto ao fim do julgamento do impeachment, enquanto 49% dizem que ele deveria cumprir seu mandato. Um ataque com faca em Sydenham, região sul de Londres, deixou 3 pessoas feridas neste domingo. O agressor, que já estava sendo observado pela polícia, foi baleado e morto por policiais. Ele foi identificado como Sudesh Shaman, de 20 anos, homem que já tinha ficado preso por 3 anos e 4 meses por ter divulgado material de incitação ao terrorismo. Foi libertado há uma semana atrás. Policiais informaram que ele vestiu um colete bomba falso. Segundo a BBC, o primeiro-ministro Boris Johnson disse que o governo anunciará planos que irão mudar a maneira de lidar com os condenados por crimes de terrorismo ainda nesta segunda-feira. Cerca de 500 turistas ficaram presos em uma estação de esqui no oeste do Canadá neste domingo, depois que um deslizamento de terra cortou o acesso a complexo de lazer, informou a imprensa local. Fortes chuvas fizeram com que lama e detritos caíssem de uma encosta, bloqueando cerca de 1 quilômetro do único caminho para o resort nas montanhas Sasquatch, informou o Ministério da Província da Colômbia Britânica. Os Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores afirmaram em nota neste domingo que o governo trará de volta todos os brasileiros que se encontram em Wuhan
a cidade mais afetada pela epidemia de coronavírus na China e que manifestem desejo de retornar. No comunicado, as pastas afirmam que o governo adota todas as medidas necessárias. A decisão foi anunciada após a divulgação de um vídeo em que um grupo de brasileiros pede ajuda. Na mensagem, eles lembraram de operações feitas por outros países para retirarem seus cidadãos da China. Além disso, comprometem-se a passar um período em quarentena após desembarcar aqui. O governo diz que assim que chegarem, esses cidadãos serão submetidos a uma quarentena de acordo com os procedimentos internacionais, sob a orientação do Ministério da Saúde. Já são mais de 17 mil casos da doença provocada pelo novo vírus, com 362 mortes na China e uma nas Filipinas. Mais de 20 países foram afetados. No Brasil, há 16 casos suspeitos e nenhum confirmado. Na nota divulgada neste domingo, o governo afirma que a Força Aérea Brasileira trabalha na elaboração do plano de voo da aeronave que será enviada à China, possivelmente fretada, segundo o texto. Por causa da distância, o Brasil não tem rota de voo direto para a China. Os aviões, em geral, fazem escala no meio do caminho. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou à TV Globo que ainda não há previsão de data e que existem várias variáveis em negociação. O governo chinês anunciou neste domingo que cumpriu o prazo de 10 dias e concluiu um hospital de 25 mil metros quadrados e 1.000 leitos para tratar pacientes afetados pelo coronavírus. O hospital começou a ser construído no dia 23 de janeiro. Para alcançar esse feito, o canteiro de obras foi ocupado por 100 tratores e 4.000 trabalhadores, se revezando em 3 turnos de trabalho. O plano é entregar mais um hospital na próxima quinta-feira, a apenas 40 quilômetros de distância do primeiro. E esse ainda é maior, com 75 mil metros quadrados e 1.600 leitos. O governo chinês usa construções pré-fabricadas para abrigar as centenas de leitos. Módulo a módulo, os hospitais vão sendo montados a partir das peças que chegam das fábricas ou depósitos. Imagem da emissora estatal chinesa CGTN mostraram dezenas de tratores nivelando o solo para receber os blocos pré-fabricados. Enquanto os primeiros módulos eram montados, operários preparavam a rede elétrica do novo local. É igual aqui no Brasil. A Bolsa de Xangai abriu em queda de 8,7% nesta segunda-feira, no primeiro pregão desde 23 de janeiro e após o feriado do Ano Novo Lunar, prolongado pelo governo chinês devido à epidemia do novo coronavírus. Nos 10 dias de pausa, a infecção se alastrou pela China e o número de mortos saltou de 25 para 362 e o número de casos de 800 para 17 mil. A Bolsa de Shenzhen também reabriu em queda de 9%. Já o índice da semi-autônoma Hong Kong, que retomou as operações em 29 de janeiro, operava em leve alta de 0,09% nesta segunda-feira. O yuan se desvalorizou e é cotado a 7 por $1. Ainda no mercado asiático, a Bolsa de Tóquio, no Japão, que não chegou a interromper as operações, caía 1,16% na abertura. Destaque de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. O governo vai repatriar os brasileiros que estão na China. A Folha de São Paulo estampa. 10 dias após o início da construção, o hospital chinês para pacientes de coronavírus fica pronto. O Estado de São Paulo. Bolsonaro propõe mudar ICMS de diesel e gasolina. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Após 4 horas, criança feita refém pelo pai é resgatada em Samambaia. Valor econômico. Aliança usa foto de Moro e ministro nega a intenção de se filiar a algum partido político. Estado de Minas. Estudante denuncia homofobia ao ser expulso de carro por motorista de aplicativo. Jornal do Comércio no Recife. Primeira morte por coronavírus fora da China registrada nas Filipinas. Fortaleza, Diário do Nordeste. 2 bombas são encontradas dentro de terminal de ônibus em Fortaleza. Em Porto Alegre, 0 hora. Ataque a tiros deixa 4 feridos e um morto e um bebê morto em Porto Alegre. Edições impressas locais, o Diário do Amazonas. Governo vai repatriar brasileiros A na China. crítica. Pré-candidatos já estão ativos na web. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.